Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi, estamos sempre aqui no domingo lendo e comentando sobre as Escrituras Sagradas. E o nosso assunto que estamos tratando nessa série é a Igreja no Apocalipse. Já lemos bastante textos do Apocalipse, onde a igreja é mostrada de diversas formas. E hoje nós queremos ler algo que está no capítulo 7 e no capítulo 14 de Apocalipse, que fala sobre os 144 mil. Vamos ler e tentar entender o significado dessa revelação. Apocalipse capítulo 7, verso 1. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil assinalados, da tribo de Gade 12 mil assinalados, da tribo de Asser 12 mil assinalados, da tribo de Naphtali 12 mil assinalados, da tribo de Manassés 12 mil assinalados, da tribo de Simeão 12 mil assinalados, da tribo de Levi 12 mil assinalados, da tribo de Issacar 12 mil assinalados, da tribo de Zebulon 12 mil assinalados, e da tribo de José 12 mil assinalados, da tribo de Benjamim 12 mil assinalados. Obviamente que esse texto aqui não pode ser interpretado de forma literal. Por quê? Há várias razões, né? A primeira é que no tempo que isso foi revelado, havia 10 tribos que não existiam mais. Vamos lembrar que no período do Velho Testamento, quando houve a divisão entre a tribo de Judá e Israel, ficando Judá com 2 tribos, Judá e Benjamim, e o restante das tribos ficaram com Israel, onde a capital foi Samaria. Esse povo de Israel, essa tribo de Israel, esse estado de Israel daquele tempo, havia se desviado de tal forma de Deus, apesar de Deus enviar profetas, como o profeta Elias, o profeta Eliseu, e eles haviam se desviado do Deus vivo de tal forma que eles acabaram sendo destruídos pelos assírios. Mais tarde também a tribo de Judá se desviou do Senhor e foi levada em cativeiro por Nabucodonosor para a Babilônia. Então são um povo havia virado basicamente 2 povos. E essas 10 tribos, quando foram destruídas pelos assírios, elas desapareceram, ficando só as 2 tribos, né, Judá e Benjamim, e os levitas que viviam entre eles, e que formaria depois o povo judeu. Né? Esse povo judeu que foi trazido pelo rei Ciro da Pérsia de volta para aquela terra, e que depois ficou sob o domínio da Pérsia, depois sob o domínio grego, então finalmente sob o domínio romano. Então é óbvio que esse texto usa as 12 tribos de Israel aqui como uma forma simbólica, como uma figura. E figura de quê?
do povo de Deus naquele tempo, que é a igreja. Lembra que a igreja, quando nasceu, ela foi formada dos judeus remanescentes, aquele remanescente ainda que aguardava o Messias e que reconheceu que Jesus Cristo é o Salvador. Então, a base da igreja era judaica, judeus convertidos a Cristo. Depois as portas foram abertas para os gentios, isso é uma coisa muito importante. Então, é óbvio que aqui está falando, utilizando esses 144 mil, 12 mil de cada uma das 12 tribos, isso é algo cifrado, isso é algo simbólico, isso é um código. Isso está se referindo àquilo que o Apocalipse todo foi endereçado, à igreja. E eu vou mostrar para você isso daqui um pouco, ao continuar a leitura. No verso 9, aparece quem são esses 144 mil. Detalhe importante: os 144 mil é o mesmo dos 24 anciões. Lembra que 24 é 12 mais 12, se referindo ao quê? As duas testemunhas, né? Aquelas duas igrejas vencedoras de todo esse período, que começa ali com o Império Romano e vai até a volta do Senhor, né? Que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja perseguida e a igreja pobre. Essas duas igrejas, entre as 7 igrejas, foram as que só receberam louvor da parte de Deus, e que aparece lá no capítulo 11 como as duas testemunhas. Então, se 12 mais 12 é igual a 24, 12 vezes 12 é 144. E se você acrescenta 1000, que representa multidão, no livro de Apocalipse, 144 mil é uma grande multidão daqueles que pertencem à igreja. Que igreja? A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, ou seja, a igreja verdadeira de Deus, o verdadeiro povo de Deus que segue a Cristo. E é isso que fala aqui no versículo 9, presta atenção. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono. Olha lá, lembra? Os 24 anciões estavam diante do trono. Os 144 mil também. E quem são os 144 mil? Essa grande multidão de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas mãos. Você lembra que as vestes brancas, elas são as mesmas vestes brancas que os 24 anciões estão vestidos. Lá eles tinham coroa de ouro na cabeça, mostrando que eles reinavam em vida. Coroa é essa que eles depositaram aos pés do Senhor. Agora esses aqui, essa visão, aparece essa grande multidão de todas as nações, tribos, línguas, que são 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000. A multiplicação diz respeito ao resultado da pregação do Evangelho, né? O crescimento daqueles que foram salvos durante todo esse período, que vai ali do Império Romano, aqueles dias, até a volta do Senhor. Eles têm cumprido as vestes brancas, que são as obras de justiça dos santos, e palmas nas mãos. Isso é uma menção a quando Jesus entrou em Jerusalém, você lembra? Eles tiraram ramos, aquela festa, né, de ramos, que representa ali a festa dos tabernáculos. Eles também têm essas palmas nas mãos, na referência da festa dos tabernáculos, uma festa judaica que simbolizava, né, a presença de Deus no meio do seu povo durante a travessia do deserto, onde eles habitaram em cabanas, por isso festa das cabanas, né, festa das tendas, e essas cabanas que eram depois simbolicamente feitas de ramos, né, na comemoração da festa dos tabernáculos.
que representa Deus morando no meio do seu povo. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Aqui é referido novamente os 24 anciões que estavam diante do trono, mas aqui fala que a multidão estava diante do trono. E nesse versículo aqui, ela é apontada, né? Infere-se que são esses 24 anciões, mostrando que esses 24 anciões não são 24 homens, mas representam toda a igreja vencedora que está diante do trono e que aqui aparece como 144 mil, dizendo amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciões me falou dizendo: eis que estes vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Uma forma, né, poética de dizer que eles também, assim como o Cordeiro, deram seu sangue nesse período aí chamado Grande Tribulação, de 1260 anos de perseguição à igreja. Durante 1260 anos, claro que esse tempo não é corrido, mas é o tempo em que a igreja foi perseguida, tanto pelos romanos, inicialmente pelos judeus, que rejeitaram a Jesus, depois pelos romanos, um período muito longo, e, finalmente, pela própria igreja criada pelos romanos durante a Idade Média e a Idade Moderna. E esse é um tempo simbólico de perseguição, e diz que a igreja lavou as suas vestes. Essa grande multidão tem as vestes brancas porque foi lavado no sangue do Cordeiro, ou seja, porque também deram a vida pela verdade do Evangelho, pelo Evangelho do Reino de Deus. Foram mortos, perseguidos por serem fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará os seus olhos de toda lágrima. Vamos agora para o capítulo 14, do verso 1 ao verso 13. Olha bem, veja bem. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Agora, novamente, né? Nós vemos aqui uma outra figura da igreja no livro de Apocalipse, fazendo uma referência também ao povo de Deus no Velho Testamento, que é o Monte Sião. Né? O Monte Sião foi aquele monte, né, onde estava construído o templo, aquele templo em que Jesus entrou e purificou aquele templo, expulsando os cambistas e tudo mais, e que representava o próprio corpo dele, tanto o corpo físico, derrubareis o templo, em 3 dias o reconstruirei, que falava da sua ressurreição, mas também o seu corpo espiritual, o corpo de Cristo. Porque até quando nós vemos lá na genealogia de Mateus, quando diz que
faz aquela contagem de tanto a tanto, de tanto a tanto, são 42 gerações, mas só que quando chega no homem Jesus é 41. E aí a 42ª geração ali citada é Cristo. Mas Jesus e Cristo não é o mesmo? Não, mas há uma questão aqui. Ali, quando se fala Cristo, a última, a 42ª geração citada na genealogia de Mateus, está referindo à habitação de Jesus em espírito no meio do seu povo. Porque Cristo é uma palavra que está relacionada à unção. Cristo é um ungido. E aqui, no caso, esse Cristo é o povo de Deus ungido pelo Espírito de Cristo, que foi dado ali no Pentecostes até os nossos dias. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, profetizado pelo profeta Joel e que aparece no livro de Atos também. Olha que coisa interessante. Então, aqui, esse Monte Sião também é uma figura da igreja. Olha o que diz aqui. E com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Lembra que a besta também vai marcar os dela. Aqueles que vão seguir o falso Cristo, porque o espírito do anticristo é o cristianismo corrompido, é a apostasia, são aqueles que desejam riqueza e poder. E eles têm isso escrito na sua fronte, mas esse daqui tem escrito na sua fronte o nome do Pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como a voz de uma grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 filhos e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Esse cântico novo fala de novidade de vida, fala de uma vida que adora em espírito e em verdade, aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana, que não era nem no templo, nem no monte, que se adoraria o Senhor, mas Deus buscava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Isso se refere aqui, é chamado de um novo cântico. O novo cântico é a novidade de vida daqueles que nasceram de novo, daqueles que foram convertidos, daqueles que têm o seu nome, o nome do Pai escrito nas suas testas. Lembrando que o nome do Pai foi revelado por próprio Jesus. Ou seja, o nome do Pai é o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse, revelei a eles o teu nome. Porque esse nome não era conhecido. No Velho Testamento, Yahvé, né? Que significa eu sou, que nem era pronunciado, nem podia ser pronunciado. Ele apenas dizia que Deus era o que ele era, mas quem ele era só foi revelado em Jesus Cristo. É por isso que Jesus afirma, lá no Evangelho de João, revelei a eles o teu nome. Ou seja, o nome do Pai é o Senhor Jesus Cristo, o Pai da eternidade. Porque Jesus saiu do Pai. Ele saiu do Pai, se fez homem e veio ao mundo para nos levar de volta ao Pai. Quem vê ele, vê o Pai. Por isso que o nome do Pai, que está escrito nos 144.000, é o nome de Jesus. Não tem dificuldade de enxergar isso no Novo Testamento, especialmente no Evangelho de João. E estes são os que não estão contaminados com mulheres. Evidentemente aqui que isso não está falando da relação entre um homem e uma mulher. Vai dizer aqui porque eles são virgens, mas aqui é obviamente num sentido espiritual. Lembrando que mulheres no livro de Apocalipse, há 2 mulheres no livro de Apocalipse. A mulher de Apocalipse 12, que representa a verdadeira igreja de Deus,
E aquela mulher de Apocalipse 17 está sentada na besta, que representa a falsa igreja. Aqui diz que não contaminaram com mulheres, então existe aqui essa falsa igreja, ela vai dar à luz a outras falsas igrejas, que é o quadro que nós vemos nos nossos dias, né? Sem sombra de dúvida, uma referência à igreja de Laodiceia, as falsas mulheres, aquelas que estão comprometidas com o poder desse mundo, com a riqueza desse mundo, esses aqui não se contaminaram com ela. Esses aqui não trazem nas suas vidas nenhuma contaminação do sistema denominacional, do cristianismo corrompido, e esse é um ponto importante. Por isso que eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a todas as nações, tribo, línguas e povo. Lembra que Jesus disse, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho de sua prostituição. Aqui não só mostra a verdadeira igreja como sendo 144 mil, mas mostra o que vai acontecer com a igreja falsa. Ela vai finalmente cair. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ou seja, o juízo de Deus viria contra aquela falsa igreja, representada pela grande prostituta, né, Babilônia, que surgiu ali no Império Romano e que vai chegar até a volta do Senhor. E nesse período, ela realmente vai mostrar quem ela é. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, presta bem atenção. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé de Jesus, fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz, o Espírito para que descansem de seus trabalhos e as suas obras os seguem. As obras de justiça, que é a verdadeira manifestação do Evangelho. Aquele Evangelho que está no nosso coração, aquela novidade de vida se manifesta através de obras, as obras de caridade, as obras de misericórdia, que são as obras que Jesus praticou. Que Deus possa ter aberto o nosso entendimento ainda mais sobre essa verdade do Apocalipse, a verdade da igreja, da verdadeira igreja de Deus, a diferença entre a verdadeira igreja e a Babilônia, de engano, e como, né, essa verdadeira igreja vai prevalecer até a volta do Senhor. Claro, perseguida, claro que pobre, claro que longe da vista da serpente, porque essa que aparece não é a verdadeira igreja de Deus, essa que está sempre na mídia, está sempre unida aos poderosos, né?
aos políticos, aos governantes, aos ricos desse mundo, essa é Babilônia. Mas haverá um juízo contra a Babilônia. E isso é muito importante. Lembrando que Babilônia não é só a mulher, mas é a mulher sentada na besta. Que no caso, ela esteve sentada na besta quando se uniu ao Império Romano, e no tempo do fim haverá também um império, né, uma cabeça daquela besta onde a mulher vai estar sentada. E não é fácil de entender o que é isso hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus ilumine o nosso entendimento quando lemos as Escrituras. Deus abençoe a todos.